Olá a todos, como está sendo el ayuno de Daniel e como está sendo as suas eleições? Suas eleições, seu objetivo vai a revelar seu interesse. Se não há interesse, você terá que ser relembrada, terá que repetir as palavras para ti, as coisas que tens que fazer, as correções que tens que fazer, e de verdade não vai funcionar. Quizás você vai falar bem, você vai aprender a falar, não? Porque há muitas pessoas que escutam assim o que dizemos e repetem as palavras, mas não observam em cumprir a palavra de Deus em sua própria vida. Bueno, estamos no livro de Juan, continuando nesta meditação de Juan, no capítulo 6, versículo 52. Assim diz: os judíos entonces contendiam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Se você vê desde o princípio, já também no versículo 42, eles falavam e viam ao Senhor Jesus como o Hijo, que seus padres eram José, e José era seu padre. Não é este Jesus, o Hijo de José, cujo padre e madre nós outros conhecemos? Então, vê que normalmente quando as pessoas elas conhecem ou têm alguma intimidade, ela nunca tem esta crença, esta pureza. No caso aqui, os judeus, não são todas as pessoas, mas esses judeus, eles não aceitavam a Jesus. Eles estavam seguindo Jesus, mas de verdade não queria seguir no que o Senhor Jesus estava falando. E é muito fácil de entender isso. Mira como que eles contendiam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua carne? Não é compreensível. Se acorda que hemos falado no primeiro dia sobre confessar com tus lábios, com tua boca, ao Senhor Jesus como seu Senhor, e também crer em tu coração para a justiça? Se acorda disso? Quando as palavras, quando surgem opiniões, às vezes você não habla para nadie, pero em seu interior você opina, você tem malos olhos, você tem seu próprio ponto de vista, observa os demais como isso, hijo de José. Este não é hijo de José, de seus padres, José e Maria. Este não é um pastor que vino e começou comigo, e foi obreiro comigo, ou esta esposa, ou esta obreira. Sabe, contender é mais do que está dizendo que não está aceitando. E podemos perceber isso em nosso dia a dia quando falamos palavras para nós mesmos ou falamos com alguém. Você pode observar suas palavras e você vai ver o que sai de sua boca. Já estava lendo, incluso, que Jesus falou assim. Mira que interessante. Isso está escrito em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33. O hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer mal el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Então, a vezes a pessoa tem uma posição, pero o fruto, ou seja, o que ela confessa e o que ela confessa para fora, o que ela confessa para dentro de si. Mas se vê
se está bueno su fruto ou se está malo. Interessante que o hacer bueno, a pessoa é que decide que vai fazer com sua água. Eu estou observando Viviane, e aí o que eu estou fazendo com ela, com minhas palavras, com meus pensamentos. Eu puedo, você pode, por favor. Você não necessita ser bautizada com o Espírito Santo para ver esses detalhes. Claro, a pessoa que é bautizada com o Espírito Santo, ela tem mais critérios, ela se observa mais. E a pessoa que não se observa, ou seja, que não tem cuidados, então ela deixa as coisas passar por desapercebido. Então Jesus disse que por el árbol vai conhecer o fruto. Você vai conhecer a você mesma. Não tem como você dizer, não sei o que me passa. Porque você habla. Habla para si, habla para os demais. Não? Como o caso aqui dos judeus que contendiam entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua carne, Então Jesus les dijo, em verdade os digo, se não comeis la carne del Hijo del Hombre e bebeis su sangre, não tenéis vida em vosotros. Então, la carne do Senhor Jesus, nós temos uma referência de como Jesus lidiou incluso com esses judeus que murmuravam. Então, como que Jesus lidiou? Ele simplesmente ignorou? Como foi? Ele não falou nada? Ele disse, se não comeis na carne del Hijo del Hombre e bebeis su sangre, não tenéis vida em vosotros. O que come minha carne e bebe minha sangue, tem vida eterna. E eu lo ressuscitarei no dia final. Então, eu estava pensando, estava imaginando hoje, estava conversando com minha esposa sobre isso, que, por exemplo, meu esposo ele quer ser um bom esposo para comigo. Ele quer fazer as coisas para mim. Eu quero ser para ele. Eu quero servir, eu quero auxiliá-lo. Eu quero colaborar com ele. E assim também ele. Então, ele, como ele quer servir, e é assim, é como se estivesse sempre em sua mente, a todo instante, que necessita ser mais. E vice-versa, comigo também. Eu necessito ser mais. E eu ia falar, mira, Júlio, eu digo assim, né, para ele, Júlio, você está sendo mais que eu. Eu fui, meu Deus, no reino dos céus eu vou ser chiquitita, porque você hace mais que eu. Porque ele quer ser, ele quer servir, e ele é muito, assim, muito prendado, sabe, a fazer as coisas, e hasta tem mais, assim, tato, mais condições do que eu. Pero, eu disse para ele, se eu não deixar ele fazer isso, como que ele vai ser meu esposo? E no mesmo com ele. Se eu não sirvo a ele, como que eu vou ser a esposa dele? Será que eu vou ser lá simplesmente uma pessoa que hago coisas que outras pessoas também podem fazer? Ou eu vou ser mais? E no caso que Deus Senhor Jesus, quando Ele dá de seu corpo, de sua carne, de sua vida, de sua sangue, Ele está dizendo que Ele está servindo a nós outros. E que Ele está se entregando por mim, para que Ele seja meu Senhor. Ele deu antes que eu dera para Ele, não é assim, verdade? Deus sempre dá primeiro que nós outros. E
Ele quer participar de minha vida, de sua vida. Então ele sirve. Agora, imagina, ele quer servir-te, mas você não lo aceita o que ele faz, porque como você não faz nada, você não quer. Sabe quando uma pessoa que faz muito, não? Muito, no caso de Deus, ele faz muito. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele nos dá oportunidade de tempo para que reaccione, ele habla com nós outros, ele aguarda, espera, ele habla por meio de outras pessoas, ele habla por meio de outros problemas. Ele sempre está trabalhando, servindo. Además de ele ter entregado, Deus entregado seu Hijo, seu único Hijo para nós outros, e uma geração, você vê nos dias do mundo, que as pessoas são mais propícias a ser o malo do que o bem, aceitar Deus do que rechazar Deus do que aceitar a Deus. Pero Ele vem e dá a sua vida, dá seu único Hijo, para que outros hijos venham a ser hechos hijos de Deus. Pero Ele faz esse sacrifício. Eu lo vejo como ele me trata, como Ele foi na terra, como Ele foi com os judeus, os que os rechazavam. O que Ele fazia? Eu não vejo aqui Jesus assim, oh, judeu, oh, não crees em mim, oh, que lástima, que eu posso ser contigo. Não. Jesus falava a verdade. Jesus falava a verdade. Quem não comer de minha carne, em verdade, nos digo, se não comes da carne do Hijo do Homem, e habla justamente do Hijo do Homem. Por que a carne do Hijo do Homem? Porque ele vino com o homem, em corpo, sentia, tinha todas as necessidades que o corpo tem. Mas se eu não recebo seu testemunho, sua vida, se eu não aceito, eu quero seguir minha maneira. Acho que a gente é assim, aqui ó, Jesus está vendo como que ele também tinha pessoas difíceis, não? Pero ele fazia sua parte, falava a essas pessoas que o rechazavam, e essa é a realidade, a verdade. Se não comeis a carne do Hijo do Homem e bebeis su sangue, não tenéis vida em vosotros. Então, esse é um dos problemas que temos na igreja. Há pessoas que estão na igreja como obreiras, esposa de pastor, esposa de obispo, pastor, membro, evangelista, todo que você pode imaginar. Em qualquer condição, pero não comem. Mesmo que Jesus se apresentou, mesmo que Jesus teve o comportamento assim, ela siga de seu comportamento. Ela tem sua maneira. Estamos falando da vontade de Deus, ela quer fazer a vontade de ela. Ela toma decisão basada que isso é a vontade de Deus, a vontade de ela. Ou seja, não combina com o que está, como Jesus disse. Que na prova, ele chorou, ele foi tentado e ali ele disse, se possível, passe de mim este cálice. Então, amanhã, tendremos a Santa Cena, e você vai ter uma consciência de que quando você comer de pão e de la sangre, você sabe que o que ele hizo por ti, como por exemplo, o que ele hace, Deus hace por mim, eu devo fazer por ele. Fuerte, não? Sim, muito forte. Então, se quem come, ou seja, quem recebe seu testemunho, não de falar,
eu dividir, este é quem come de minha carne e bebe minha sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia final. Nós nem todos vão ser ressuscitados por Jesus, porque nem todos comem de sua carne e bebem de sua sangue. E não é simplesmente tomar a Santa Cena e ser indiferente. Não, é um compromisso, é uma aliança que tem aí. A Santa Cena está falando que Jesus digo, eu aceito. E eu entendi isso muito bem em um tempo que passou algo em minha vida, um acidente. E eu tive que vencer o medo. A princípio eu não entendia, eu não queria continuar sendo sacrifícios, porque havia sucedido algo inconveniente. Pero, mira que interessante, em uma vigília, quizás você desperdicia uma vigília, uma reunião, e você solamente cumpre. E nada te passa. Já passaram-se anos, você frequenta na igreja, eu sou filha igual. E Deus não habla. Ou seja, você não tem ouvidos para ouvir. E naquela situação, nesta vigília, eu falei com Deus, Senhor, eu não entendi, eu falei com Ele, eu não entendi que tua palavra queria dizer comigo. E aí foi quando Ele me explicou. Lindo, não? Deus habla com nós. Você pode conversar com Deus em sua oração. E Ele vai contestar, como Ele disse a mim. E Ele me hizo entender sobre a Santa Cena. Que esta comunhão de tomar do pão, que simboliza a sua carne, e beber do cálice, que simboliza sua sangue, era aceitar, a sacrificar por Ele, como Ele havia sacrificado. Então, todas as vezes que eu viajava e tinha alguma, como se diz, medo de viajar, eu então reprimia, dizia para mim, não posso ter medo. Eu não posso ter medo. Porque eu vou tomar, eu não posso dar isso para meu Senhor. Ele está me vendo. Vocês não me viam. Nada me vê. Pero Deus sim. E eu temo a Ele. Se eu mostro esse medo para com Ele, eu estou mostrando que Ele que Ele é impotente. E que eu não quero tomar do cálice. Eu entendi claramente isso. Muito interessante. E foi em Colômbia. Foi numa vigília allí. Se não me equivoco, no ano 2021. Ou 2022, perdão. 2022. Foi muito forte para mim. Ou seja, quedou tão forte nas palavras de meu Senhor, que eu fui exercitando minha fé. Ou seja, eu alimentei, eu recebi os pensamentos de Deus, sua palavra. Interessante que quando disse aqui, em Mateus, capítulo 12, versículo 32, e a qualquer que diga uma palavra contra o Hijo del Hombre, se lhe perdonará. Pero ao que hable contra o Espírito Santo, não se lhe perdonará, nem neste ciclo, nem venideiro. O seu Espírito Santo falou comigo. E aí depois vem aqui, o hacer buen el árbol, sou eu que vou hacer mi árbol ser buena. E bueno su fruto, ou hacer mal el árbol e malo su fruto.
porque por el fruto se conoce el árbol, o sea, de lo que ele se alimentou. Então, uma pessoa, o Espírito Santo habla e ela lo rechaza, é fuerte, não? Então, eu vou revelar por el fruto de mi árbol quem eu recibo. Então, eu tive que fazer correções. Não pense você que não tive medo quando eu viajei. Eu tive que servir a meu Senhor. Continuei sendo confrontada e eu aceitei. Falava com Deus, orava e recitava minha fé hasta que isso se desapareceu. Se foi. Lindo, lindo. E este é o comer pela carne do Senhor Jesus. Você pagar um preço por sua fé. Não é pagar o preço por sua vontade, não. Sabe? Eu quero ser minha maneira e eu pago o preço por minha maneira. Não. Não é isso que está falando aqui. Quando eu como deste pão e bebo, como da carne ao Senhor Jesus, que simboliza a carne é Ele, isso, e toma de sua sangue, que simboliza sua sangue, eu estou dizendo, eu aceito viver para servir-te. O que o Senhor disse por mim, eu hago por ti. Não vou só assistir o que o Senhor disse. Realmente, quando eu aceito o que alguém me hace, eu o quero fazer de regresso, não? Mas assim, especialmente na fé. Bueno, que Deus te bendiga a todas, participes, como está sendo para ti nessa ajuda, Daniel. Estás vendo, ou não participe para, agradar. Isso não vai añadir em sua vida. Participe no que a fé me está dizendo para ti. A fé não é para a glória dos homens. A fé é para servir. É no caso do que você está servindo. Será que você vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e crer no coração? Porque quando o coração crê para a justiça, quando você crê, você leva consigo aquela palavra que o Espírito Santo falou contigo. Você foca nisso, você corrige hasta que isso se sale de ti. Lindo. Que Deus bendiga a todos. Hasta mañana.